meus amigos, estamos de volta aqui no segundo bloco com o mesmo tema, os conceitos sobre reencarnação, principalmente na parte antiga da história deste planeta. Já citamos 4 situações da história antiga. Vamos citar mais algumas. Citamos um filósofo grego chamado Pitágoras. Vamos citar outro, talvez até maior ainda que Pitágoras, Sócrates, que é considerado um dos maiores filósofos gregos, embora ele não tenha escrito nada. Quem escreveu foram os seus discípulos, e dentre eles Platão, que também é considerado um grande filósofo. O que é que Sócrates acreditava e dizia? Ele falava o seguinte: estou convencido de que vivemos novamente e que os vivos emergem dos que morreram e que as almas dos que morreram estão vivas. Então, novamente, ele fala da reencarnação. Os vivos emergem dos mortos e que a alma dos mortos estão vivas. Quer dizer, a alma, o espírito, jamais morre. A morte não acaba com o espírito. E Sócrates, sabendo disso, vocês conhecem a história, ele foi condenado a beber um veneno chamado cicuta. Na sentença dos juízes, eles condenaram-o à morte porque ele estava corrompendo os jovens com suas filosofias e suas ideias. E ele não teve dúvida, ele bebeu, porque sabia que ele não ia morrer. Bom, vamos chegar agora no tempo de Jesus, que é o grande mestre que pisou neste planeta. Jesus tem uma passagem nos evangelhos que está no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 3 e seguintes, onde ele diz o seguinte: em verdade, isso na conversa que ele está tendo com Nicodemos, aliás. Nicodemos era um doutor da lei dos judeus, era um homem sábio. E Jesus estava discutindo com ele e disse para ele: Nicodemos, em verdade vos digo que se alguém não nascer de novo, não poderá ver o reino de Deus. Quem não renascer, não verá o reino de Deus. Algumas Bíblias falam renascer em vez de nascer de novo. Mas para mim, renascer e nascer de novo são sinônimos. E ele ainda complementa que o homem terá que renascer pela água. Lá nesse capítulo 3, o que nós entendemos renascer pela água? Nós entendemos, nós espíritas, é o homem voltar para dentro do ventre materno. O que o feto está envolto dentro de uma mulher grávida? Envolto de água, que nós na medicina chamamos de líquido amniótico. Quando a mulher vai ter um neném, vai ter o seu filho, a primeira coisa que ela perde, isso é vulgarmente fala, ela perdeu água já, então tá para nascer. Então é aí que está o voltar de novo, o renascer pela água, que Jesus estava explicando para Nicodemos. Ora, Nicodemos não entendeu direito, tanto que Jesus o chamou a atenção. Ora, Nicodemos, o senhor que é doutor da lei entre os seus povos, entre o seu povo, você não entende isso? Bom, no século I da nossa era, já depois de Cristo, houve um grande pensador chamado Diógenes Laércio. Esse grande pensador afirma o seguinte: a alma veste vários corpos,
em tempos diferentes, ora presa nessa criatura, ora naquela, fazendo a ronda ordenada pela sua necessidade de evolução. O Diógenes Laércio foi quem nos trouxe o conhecimento dos grandes filósofos gregos, de Pitágoras, de Sócrates, de Platão, porque esses filósofos que viveram antes de Cristo eram mais ou menos desconhecidos pelo Ocidente. E esse pensador, Diógenes Laércio, é que conheceu a filosofia desses grandes mestres e trouxe para o Ocidente, inclusive os conceitos socraticianos, pitagóricos e platônicos. Outro grande sábio, é interessante, um grande sábio da Arábia, Al-Runi, era um poeta islâmico que viveu no ano 1250 da nossa época. Ele escreve o seguinte: vi 2000 homens que eu fui, mas nenhum era tão bom quanto sou hoje. Morrerei ainda como homem para elevar-me e estar entre os bem-aventurados anjos. Porém, mesmo essa condição de anjo, terei de deixar para evoluir. Então, gente, este grande sábio já coloca a reencarnação. E eu quero aqui chamar a atenção exatamente isso, que não foi Kardec que descobriu, vamos dizer, a reencarnação. Ela já existia nos mundos antigos. Então, meus amigos, encerrando esse segundo bloco, nós vamos passar ao terceiro, onde responderemos perguntas dos telespectadores. Vamos aos nossos comerciais.